Bendita Hora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque começou agora o melhor programa da tarde. Procure em qualquer lugar, você não vai encontrar nem na TV, nem no streaming, nada disso, porque aqui só vem os melhores. Aqui não entra qualquer um. Vocês sabem por que não entra qualquer um? Porque tem dois critérios que a gente tem aplica aqui pra gente vir aqui. Tem que ser inteligente, por isso que vocês estão aqui, e tem que ser bonito. Se não for bonito, não entra aqui. A gente passa por um crivo, por isso nós temos sempre alguém que mexe com harmonização facial. Se não for bonito, fica. A gente já manda pra lá, dá uma mexida e vai. E já volta daí, né? Vou apresentar pra vocês, já vou falar aqui, ó, doutora Mariana Piazentin, muito obrigado. Obrigada a você. Doutora Mariana é Master em Harmonização Orofacial, é da Clínica Rejuve, a referência aqui no Brasil da harmonização facial. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, muito obrigado, viu? Doutora Mariana Brito é nutróloga, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado, olha, como é bom receber a senhora aqui, muito obrigado mesmo aqui, olha, né? Isso é muito bom. Só precisamos disso, uma nutróloga e uma harmonização. Pronto. Rufus Júnior, quanto tempo? Olha, obrigado, Rufus. Está aqui o Rufus, jornalista, influenciador digital, dono do canal que foi escolhido agora um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Parabéns, Rufus. Obrigado. Parabéns. Que beleza. Obrigado, padre. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Tá com saudade. Eu também estava com saudade. Eu falei lá fora. Tem gente que não vem aqui mais, vai para Santos, porque aí começa a cobrar caro o cachê, essas coisas todas, né? Aí tem que pagar Uber, tem que pagar... Não dá, ué. Mentira. Obrigado, quem está aqui com a gente, Emílio Terron, muito obrigado, Emílio, muito obrigado. Emílio é professor de filosofia e escritor, lançando um livro. Posso mostrar o livro? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o último, Queda que Dá. Olha que interessante, olha, Queda que Dá. Muito interessante, Emílio Terron, muito bom. Como eu fico feliz de ter gente ainda que pode trazer pra gente o fôlego, o ar, o sopro da filosofia. Isso é muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. A gente, quando a gente costuma dizer no convento, né, que a filosofia, que a gente tem que estudar filosofia e teologia, né, para ser padre, né? Mas a gente diz assim, a filosofia é a escrava da teologia, porque sem a teologia, sem a filosofia, você não consegue estudar teologia. Sem filosofia, você vê a teologia, seria somente mais uma catequese, mais uma coisa, mas é interessante. Obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Muito bem, gente, olha... o Paulinho, então, eu quero falar que você pode participar com a gente também, viu? Ó, o pessoal já participando aqui, ó, muita gente aí, o Ziquitéria já falando aqui, boa tarde para mim, para os convidados todos, olha que beleza, pode participar com a gente, mandando a sua sugestão, a sua opinião e mandando a sua pergunta também, se você quiser, pelo youtube.com/TV Redivida ou youtube.com/Bendita Hora, que é o chat que você pode assistir e mandar a sua sugestão também. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui o programa. Vamos ver. Fresh Frozen, entenda a técnica que usa cadáveres para treinar a harmonização facial e outras práticas. O que é isso, doutor? Parece impactante, Parece né? impactante mesmo. Fresh Frozen. Exato. Hoje em dia a gente sabe que o mundo da medicina vem avançando cada vez mais, né? Então, o Fresh Frozen, a gente fala que é uma forma de estudo em cadáveres que, diferente de outros cadáveres que são mantidos, conservados em formol, o Fresh Frozen são corpos que são congelados. Não é mantido por formal, por nenhuma substância, é só congelado. É congelado, então ele mantém... Para estudo. Para estudo. Esses corpos são doados para estudos, justamente. São doados para estudos e aí mantém a textura real da pele, não tem alteração. Porque na medicina se trabalha com cadáveres para que você possa aprofundar. Aliás, os cadáveres são geralmente doados, manipulados com muito respeito também, né? Isso é muito interessante. Exato. Respeito para que haja respeito pelo ser humano e pelos restos mortais também. A maioria dos corpos, eles são doados em vida, né? As pessoas assinam um termo e que quando essa pessoa falece, ela
E para a harmonização facial é interessante, porque a textura da pele mantida no formal é diferente. Diferente, parece uma pele mais emborrachada. Então, hoje, o Fresh Frozen ele é utilizado tanto para harmonização, porque daí o profissional, antes de atuar num paciente real, ele vai ter também exatamente a condução de como ele vai perfurar a pele, qual a profundidade que ele tem que atuar com determinados procedimentos. Então, por exemplo, os fios faciais. É muito difícil de atuar num paciente com relação à profundidade da pele. Porque cada pele tem uma espessura. Então, com esse estudo, é possível seguir com isso. Eu não sabia que existia. Existe. Inclusive, nós lá da Rejuve, os doutores são todos professores na área de harmonização. É verdade, é verdade. Inclusive, na próxima semana, a gente vai ter um curso de cadáveres também. É? Exato. Mas esses cadáveres, eles ficam geralmente nas escolas de medicina, ou não? Como que geralmente, aqui, tem institutos que são de anatomia. De anatomia, institutos de anatomia. Institutos de anatomia. Que disponibilizam. Então, por exemplo, na minha área, que eu sou dentista, é cabeça e pescoço. Mas tem também estudos de ortopedia, por exemplo, que daí já é utilizado as outras partes do corpo. De cirurgias. Mas o cadáver fica igualzinho de quando ele era vivo? Igualzinho. Claro que depende muito do tempo de conservação. De conservação, porque vai havendo uma... Porque você trabalhar com ele, você vai trabalhar ele, dar uma descongelada também, não é? Sim, então, sim. Aí depois congela de novo, né? Exato. Então, ele não pode sofrer tantas deformações. Então, é muito respeitado isso. Antes de atuar com o cadáver, a gente faz uma oração de respeito. Isso é bonito. Nas escolas de medicina, se reza pela pessoa, se faz... Porque os restos mortais, eles precisam ter dignidade, ou seja, eles são... Exatamente. É uma pessoa que doou o seu corpo que doou para estudo, né? E pudesse respeitar atuar. Essa pessoa, a vontade dela e tudo isso. Mas, doutora, assim, eu sei que vocês são profissionais, vocês lidam com cadáver desde a faculdade, mas eu tenho uma curiosidade, posso perguntar? Pode, imagina. É para todo mundo participar aqui, pelo amor de Deus. Você não tem medo do espírito? Não. Eu tenho medo mais de gente viva do que gente morta. Nunca teve sonhos? Tipo assim, você treinou alguém, depois você sonhou que a pessoa tava... Não. Rufus tem medo. Muito pelo contrário. Você entra num ambiente assim, você se sente em paz. Olha que interessante. Paz. Tem profissional que no início fica um pouco apreensivo. Por isso que eu tô perguntando, Exato. Mas eu, antes de atuar com um cadáver, eu peço licença para poder... Igual uma pessoa. Não, eu pergunto porque eu sou espírita. Eu penso, já pensou se o espírito mas a pessoa doou. Tá do lado? Então, é ela que doou, né? Ela que doou. Ai, meu Deus, essa ela tá mulher fazendo mexendo bem. no meu... Ela que doou, ela falou assim, ela falou assim, ela doou, ela tá... Não, tá bem. Eu vou lá de noite pegar no pé dela. Não, eu me sinto muito tranquila. E, inclusive, depois que a gente atua no cadáver, se a gente vai fazer, por exemplo, alguma manipulação para treinamento de cirurgias na face, a gente tem que devolver aquela cabeça, aquele cadáver, como ele veio pra gente. Tem que fazer toda a sutura, como se fosse uma pessoa viva, um ser vivo. Muito bem. Como que chama? As minhas curiosidades inúteis. Sabe o que significa a palavra cadáver? De onde que vem? Cadáver? Cadáver? Não. Vem de uma expressão latina, carum datum vermibus. Carum datum vermibus. Carne que é dada aos vermes. Caramba! Olha, interessante. Carum datum vermibus. E essa não foi dada aos vermes, tá vendo? Exato. Vamos lá. Queda que dá... O nome é fantástico, né, professor? Nossa, mãe, interessante. O livro que você lança, posso mostrar mais uma vez? Olha aqui. Esse aqui é o livro do professor, olha aqui, gente, do professor Emílio Terron. Este livro é o quê? Poemas? Esse aí é o último livro. Eu decidi fazer mais, assim, orbitar em torno de poema, né? Você é poeta, então. Eu tem algo desse traço, assim, que acompanhava um pouco essa prosa, que eu já tinha escrito outros livros em Você nunca tinha escrito poesia? Poesia sempre acompanhou. Só pra você, aquela exatamente. Coisa. Ficou ali meio armazenado. Deixa eu ver os outros livros. Esse aqui tem a ver com... Tá entre a filosofia e a educação. Esse aqui, filosofia e a literatura. Olha que demais. Tem algo que atravessa os três, assim, mas eu acho que esse último livro, assim, eu acho que vai ser um pouco dissonante, talvez, com o tom do tempo, assim, né? Porque ele vai numa ideia de... A gente não precisa o tempo inteiro ser feliz,
ser super saudável, ter alta performance, ter aquele hiperativismo desenfreado, como a gente tivesse que ter um desempenho inatingível, né? Uma exigência que a gente se impõe fortemente, né? E parece que é sempre inalcançável. A gente está sempre em falta, a gente nunca é tão bonito, nunca é tão inteligente, nunca é suficiente, tem a família maravilhosa. E eu acho que a gente lida mal com dor, com solidão, com as quedas, né? Então é nesse sentido que eu quis fazer um livro que é um pouco para a gente se amigar um pouco dessa, às vezes, dos colapsos, das ruínas. A sensação que me dá é que às vezes quando a gente cai, tem forças que acendem ali, né? Que em nome dessa eterna felicidade, que a gente não pode suportar nenhum tipo de sofrimento, a gente nunca se confronta com aquilo que talvez seja o mais elementar. Quando tudo desaba, parece que a gente tem a chance de explorar alguma coisa que é o mais próprio. E eu acho que nessa exigência de produtividade, a gente não meio que escanteia, empurra para trás. E eu acho que aprender a cair talvez seja uma coisa que não se ensina na escola, né? A gente não aprende, não se fala sobre isso, a educação geralmente passa ao largo disso. Então é nesse sentido que eu estou partindo dessa ideia de que, é que nem o Manuel de Barros fala, né? O escuro me ilumina, né? Sim. A gente cai, a Hilda Hilst fala, a queda é para cima. E às vezes eu tenho a sensação de que os grandes impasses que a gente entra, assim, é justamente pelo fato de não poder se relacionar com essa opacidade da vida, de ganhar uma intimidade, se conciliar com coisas que às vezes não estão nessa hiperpositividade do mundo, né? Mas isso é interessante quando você fala. Existe uma proibição mesmo de você chorar, de você ser triste, de você, né? Existe uma indústria por trás disso, querendo fazer você estar sempre o tempo todo muito feliz, muito feliz. Mas também a indústria farmacêutica, que você não pode chorar, que eles já te dão um antidepressivo, que você não pode ter, né? E o mundo parece que não aceita você mais, né? Você ter momentos de tristeza, né? E quanto mais se exige essa felicidade, a Organização Mundial da Saúde diz que o que mais tira as pessoas do trabalho hoje, da escola, da faculdade, é a depressão. É a depressão, né? Eu acho que assim, a nossa incapacidade de dar sentido para a dor, porque também a gente está num consumismo tão desenfreado, né? E consumindo, inclusive, essa informação que chega pelas mídias e tendo pouco tempo para poder explorar uma potência da linguagem, de poder fabular mais, de poder engravidar as experiências mesmo, né? E às vezes a dor, ela é um catalisador de uma criação própria. E como a gente não pode sofrer, não pode sentir nada, né? E a gente ficou... não consegue responder. Não consegue... E isso é verdade, não consegue criar e não consegue inovar e não consegue... Você falou uma interessante, existe uma coisa na natureza muito impressionante. Toda criação vem a partir da dor, é uma coisa impressionante. Todo progresso, toda maturidade, toda coisa vem a partir da dor. Né? O nosso nascimento. O nascimento, né? O nascimento, a criança chora, né? Existe... A mãe tá ali desesperada, tá sofrendo, mas tem uma alegria, né? Justamente, é tudo muito doído, né? Existe até as metáforas que falam da pérola, né? Que a pérola é um machucado no nácar, né? No nácar, é um machucado que se transforma numa pérola, né? Mas é isso mesmo, a gente perdeu essa capacidade criativa, essa coisa, porque a gente quer produzir muito, e eu não sei produzir tanto para quê? Exato. E assim, produzir para um mundo que está apontando para uma espécie de colapso ambiental, uma crise de todos. A gente está sentado hoje do ponto de vista geopolítico. Sim. É uma crise, existe uma crise. Se a gente continuar simplesmente respondendo à exigência que está vindo de fora, eu acho que a gente vai acelerar esse trem que está... Então, assim, esse livro, ele eu acho que estimula um pouco essa suspensão desse registro de uma produtividade cega. Eu acho que a gente pode recusar, desertar, fugir, não simplesmente aderir, porque é assim que todo mundo quer. É isso, porque todo mundo quer. Agora, eu acho muito interessante porque a poesia, como eu disse, a poesia é um refrigério na vida da gente, né?
Porque o hábito de ler poesia traz pra gente esse parar diante de um mundo frenético, né? Contemplar. Eu acho interessante. Vou ler uma poesia aqui. Posso ler? Idoso profano, olha aqui, ó. Apesar de seus galhos tenderem ao nu, suas raízes de tão profundas brotam sob a paisagem, trincam pavimentos e tropicam incautos. Olha aí. O poeta tem a capacidade de fazer a palavra trazer pra gente um monte de significado impressionante, né? Eu queria ser poeta. Essa ideia aqui, assim, um idoso, a gente, nesse tempo que diz que a bola está com o jovem, que a gente tem que ser... Eu sei que vocês trabalham com isso, mas eu acho que a gente também tem que lidar com a ideia de que o tempo passa, né? Que a ruga vem e que não tem como a gente resistir a isso, né? A gente poder consentir com a passagem do tempo, eu acho que talvez seja uma grande sabedoria, né? E um idoso, hoje, ele praticamente é descartado, né? E se a gente for pensar, um idoso, ele tem uma conquista que não é baseada no tempo cronológico, ele tem uma outra... Né, a gente tem potências na velhice, né? Eu acho que a velhice, ela dá tanto pra gente, assim, essa coisa de poder se sentir que você tem o privilégio de ter atravessado a vida, de ter atravessado vírus, guerra. E agora você pode dizer alguma coisa, você pode recusar certas coisas, você demanda menos coisa da vida, né? Então é por isso que eu sinto que, ao mesmo tempo que só, né, de um ponto de vista, a gente tem uma ruína orgânica, tem uma conquista que a gente às vezes não apreende na... Queda que dá. É isso. Queda que dá. O doutor Thales Wilson está dizendo assim: Rufus, eu sempre fico sentindo uma energia boa depois dos cursos. Olha só! Tá vendo? A Letícia falou: padre, tudo bem? Padre Juju, tudo bem com você? Então, padre Juju, sábado agora vai ter forrozinho católico aqui na minha comunidade, Nossa Senhora Aparecida, aqui no Madalena da Jardim Amália. Que coisa boa! Mariarte, trabalhando e participando daqui. Lindo programa, super interessante. Jesus Daniel, olha. A Ivone, um abraço para vocês. A Maria Salomé, um abraço para vocês. E o Jesus Daniel, um abraço. O Rufus e o professor não tomaram café. Que desfeita! Agora eu não durmo nunca mais. Eu tomei. Desfeita. Marianas tomaram. As Marianas tomaram. E os dois recusaram nosso café. Vamos lá. Cadê, gente? Sou mais mãe do que esposa do meu marido. Ô, Rufus. O Rufus, gente, já vou falando aí, pode entrar lá, amigas do Rufus, viu? Amigas no Instagram, no canal, @Rufus Júnior. Isso mesmo. Não era amigos do Rufus? É o e-mail. E-mail, amigas do Rufus. Não, mas é o nome da minha turma, Amigas do Rufus. Amigas do Rufus, Lembra né? que na primeira vez que eu vim aqui, elas invadiram o chat? Foi mesmo. Pode invadir de novo aqui, pode invadir de novo. As amigas do Rufus aqui, ó, estão aqui, ó, tá vendo? Pois é, padre, sou mais mãe do que esposa do meu marido. Isso acontece mais frequentemente do que a gente pensa. Aliás, eu diria que acontece na maioria dos casos. Pelas amigas que eu ouço, padre, tem muito homem que casa já esperando que a mãe, que a mulher se torne... continue o legado da mãe. Mas o legado assim, continue agindo. Sou mais mãe do meu... eu sou mais mãe do que esposa do meu marido, significa que ela é mais mãe do marido. O marido, é mãe do marido. Nossa, eu tava pensando... gente, pior ainda. Eu pensei que era assim, eu tô mais como mãe nessa há mais maternidade do que esposa. Não. Mas então, porque se transforma na mãe do marido. Ela é a mãe, porque o homem, ele já tem a gente já é criado com essa coisa de que é a mulher que cuida, né? A brincadeira desde criança, ela com a bonequinha e o homem com o carrinho. E aí, quando casa, tem sogra até... Padre, eu conheço histórias de sogras que brigam com as noras porque elas não passam direito a roupa do marido. Aí eu pergunto pra você, amiga que tá em casa, se um homem sai de casa todo amarrotado, a culpa é de quem? Dele. E não sabe passar roupa. Que não tem asseio pessoal. Mas muita gente acha que é responsabilidade da mulher. Isso, padre, vai minando o relacionamento. Em todos os sentidos. Primeiro, porque a mulher fica sobrecarregada. Segundo, porque ela não casou. E não é obrigação dela também, não? Ela não casou com o filho. E você vai ter atração pelo teu filho?
Então aí isso interfere em outras coisas. Interfere na vida sexual. Não tem intimidade mais. Ou essa coisa O homem reclama que não tem intimidade, ainda por cima vai procurar fora em vez de solucionar Mas, Rufus, essa coisa de falar assim também, olha, você tem que fazer a comidinha que meu filho gosta. Olha, essa que geralmente a sogra faz, né? Você tem que arrumar a roupa como ele gosta. Red flag total. Então, você tá mandando ele continuar a ser... ter uma molequinho, exatamente. Você não tá falando pra ele, ó, você gosta de arroz e feijão? Aprende a fazer. Faz pra sua esposa. Muita mulher fala assim, meu esposo me ajuda com meu filho. Não, ele não tá te ajudando, gata. Ele tá fazendo a obrigação dele como homem. Verdade. Mas ele provê a casa. E daí? Também faz parte da obrigação como homem. Então, assim, a gente fica apontando problema, mas qual que é a solução? Muito simples. Primeiro, entender que um casamento não é tratando o outro como filho, são os dois construindo uma vida junto. E o básico, que eu acho que tinha que ser ensinado na escola, como você falou, né? Tem até aquela música do Kid Abelha que fala: ninguém me ensinou na escola, ninguém vai me responder. Cara, ensina teu filho a lavar louça. Ensina teu filho a fazer o serviço doméstico. Mostra pra ele que ele não tá ajudando, que ele tá fazendo a parte dele. Pra que quando ele cresça, e se ele já cresceu e ainda tá perturbado achando que tá na infância, divide as tarefas. Porque se o homem fizer isso, é ele que vai salvar o casamento. A mulher fica, vou fazer tudo pra salvar o meu casamento. Não, às vezes tá na mão do homem salvar o casamento. Mas minha mulher, eu procuro ela e ela não me quer. Por que será, né, querido? Você fica lá naquele videogame imundo, fedendo, porque você não toma banho o dia inteiro, esperando que a sua esposa faça todo o serviço de casa. Você tá esperando o quê? Que quando você chegar em casa, a sua esposa vai estar de baby doll te esperando? Não, amor, não vai estar, ela não vai estar te esperando. E eu espero que procure outro, mas eu não vou entrar nesse assunto. A Denise Couto falou assim, vou dar uma dica. Mulher, jogue videogame o dia inteiro. Quando o homem chegar, dane com ele quando ele quiser atrapalhar seu jogo. É isso, é boa dica, porque tem muito homem que faz deixa isso. Lá, deixa jogando lá. No videogame o dia inteiro, mandando chegou, a mão. Então, chegou. Fica você, vai jogar. Não fez almoço? Não, tô aqui jogando meu PlayStation. Quero ver, vai ver o chumbo trocado, tá vendo? Mas falando amorosamente, mude essas suas atitudes, que aí você vai ver como o seu casamento vai melhorar. Entenda que a sua esposa, ela não é sua mãe, ela não é sua empregada. Ela é uma mulher que está construindo a vida com você. E aí, tudo vai melhorar em todos os sentidos. Vou te dar uma piscada aqui, ó. É verdade. Né? Olha aí. Vamos lá, gente. Pronto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ai... A Maria Salomé falou, tem muito homem fígado, tô fora. O que é fígado? Também quero saber. Fígado. Qual que é o nome dela? Eu quero saber. Maria Salomé, tem muito homem... Ô, dona Maria Salomé, fala pra gente que é homem fígado, que eu também quero homem saber. Homem fígado, eu não sei. Olha, deixa eu ver só rapidinho aqui. Quem vai escolher a música pra terminar o programa hoje é o Emílio, professor Emílio. Escolha uma música que você gosta mesmo, as músicas pra gente terminar o programa. Fala agora, qual a música? Tem que ser brasileira? Não, qualquer música. Essa I Wish You Here, do Pink Floyd, eu acho que essa... I Wish You Here, do Pink Floyd, então vai ser a... Entra assim como maiores da... Então a gente vai terminar com essa música hoje. I Wish You Here. Olha, ó. Terrorismo alimentar, como o medo da comida está afetando sua saúde física e mental. Doutora, muito bem. Terrorismo alimentar é essa história de falar que isso não pode, aquilo não pode. Não, isso é um problema, ainda mais hoje com o celular na nossa mão, Sim. né? Vocês já entraram naquele TikTok que cada hora que você entra é uma coisa Tem uma dica diferente. nova. Eu falei assim, isso você está falando uma coisa muito importante. Por isso que a gente faz questão de trazer gente séria aqui no programa. Porque a internet que dá dica hoje para as pessoas, a internet faz consulta hoje para as pessoas. É impressionante, porque a pessoa faz faculdade, estuda anos, faz pós-graduação, doutorado, mestrado, e aí a gente cai no mundo da internet, que a pessoa pode falar o que quer, e tem esse terrorismo. E as pessoas acreditam. Exatamente. Sempre tem uma dica. Você tá falando, vou te mostrar esse produto. Vou te mostrar aquilo. Doutora,
Na verdade, essa coisa de botar medo nas pessoas sempre teve, né? Sempre existe. Vocês lembram que era capa de Veja, capa de revista, que ovo não pode, aumenta o colesterol. Eu lembro, é verdade, aumenta o colesterol. Hoje a gente já sabe que o ovo é super saudável. Então, olha que beleza. Uma ótima fonte proteica, ótima fonte de colina. Não, o ovo era banido das que aumentava o colesterol. Mas hoje a gente já sabe que existem gorduras boas. Então, assim, eu entendo que a medicina... A nutrição, ela é muito constante nos estudos. A gente está estudando e, enfim, esses suplementos são todos maravilhosos, viu, Padre? Inclusive, falando... O magnésio, aquelas coisas, né? O colágeno. PEA, que ela falou. O PEA, olha que beleza. E aí, voltando a falar, a medicina, de fato, é uma crescente estudo, tudo realmente pode ser mudado em relação aos estudos anteriores, mas que não existe... A gente tem que pensar, se Deus colocou na natureza certos alimentos... Como que eu vou pensar que aquilo vai fazer mal? Que vai fazer mal, é verdade, verdade. O que diferencia, de fato, de um veneno para um remédio, e eu falo remédio, entre aspas, remédios que vêm do nosso prato, da nossa alimentação, é a quantidade. A quantidade. Então, se eu como de tudo um pouco, eu posso comer tudo. Eu posso comer meu pãozinho francês? Pode. Um pouco. Ontem mesmo eu coloquei um post, Padre, que viralizou, viu, na minha internet. Opa, vamos lá. No Instagram é @doutora Mariana Brito. Falando do Doritos. Doritos. Não falo, Doritos. O Doritos tem um corante ali dentro. Você gosta? Então. Tá vendo? Então vamos lá, fala para tem um corante ali dentro. Não veio da natureza. Não veio da natureza. De titânio, que lá nos Estados Unidos, no Texas, está lá com um projeto de lei para banir lá nos Estados Unidos o Doritos, tá vendo? Por conta deste corante aqui no Brasil, gente. Tá em tudo. E digo mais, tá no prato das crianças. E esse corante não é corante natural, é titânio? Titânio. Você Isso faz muito mal, porque quanto mais vai acumulando no nosso organismo, acumula na célula e lesiona o nosso DNA. Tá vendo? Ou seja, a gente tem que pensar, poxa, o meu prato aqui tá vindo da natureza, foi Deus que mandou, ou eu tô comendo, eu tô desembrulhando pacote ou descascando. O problema é esses processados que são... Exato. O processado tem a magia da rapidez e de você tirar e botar no micro-ondas. Por isso que eu acho que o que vai acabar o mundo também é o tal do micro-ondas. Não, o que vai acabar com o mundo é o iFood. O iFood vai acabar com o mundo. Porque esse negócio de comprar comida e chegar em casa é um absurdo. Pois é, eu até tirei do meu celular o aplicativo. Isso mesmo, fez bem. Porque, assim, existe, de fato, grandes crises hoje mundiais em relação à nossa saúde mental e tudo mais. Existe também uma avalanche a indústria alimentícia, ela está muito ligada com a indústria farmacêutica no sentido de... Eles não querem esses suplementos para prevenir sua dor. Eles querem tratar o remédio. É isso que o senhor falou. É o remédio. Chora e vai lá e dá um remédio de tarja preta. É verdade. E a indústria alimentícia coloca esses venenos para a gente viciar cada vez mais. E vicia, porque no coisa de mexer com sabor, vicia. O glutamato de sódio, gente... É esse aí. Quando a gente... todas coisas processadas, o glutamato de sódio é o... Como que chama aqui? É o que a gente chama de... Aginomoto. Tem o shoyu também. O aginomoto. Quando você põe aquilo, eu também como. Quando eu faço pipoca e como aquilo, eu quero comer um balde da pipoca. Por quê? Porque desperta um sabor maravilhoso. E todo alimento processado tem esse glutamato de sódio. Sabe qual tem muito também? O shoyu da comida japonesa. O shoyu também, né? Eu não gosto de comida japonesa, não. Nem na salada, um pouquinho de shoyu, que eu sempre vou comer salada, eu coloco. Ideal, não. O shoyu que eu recomendo é o de coco. Shoyu de coco existe? Que é similar, né? É de coco e não da soja. Então, ele é fantástico, bem natural e não tem glutamato monossódico. Se eu posso falar a marca aqui? Pode, eu não ligo não. Se algum dia alguém processar... A Copra, chama Copra a marca do shoyu de coco. Coisa boa, pode falar. Coisa boa. Copra. O óleo de coco deles. Não é? Você usa óleo de coco? Tem o shoyu deles. O shoyu eu nunca ouvi falar, mas vou atrás. Copra. Ou seja, o terrorismo alimentar é muito de eu não posso comer o pão, eu não posso comer o ovo, eu não posso comer a fruta porque a fruta engorda. Gente, vem de Deus, é só você comer um pouco, come de tudo um pouco que você vai poder comer muito. Mas e o terrorismo alimentar com que não vem de Deus? Tipo Coca Zero. Aí tá certo. Tá certo? Tá certo, okay. Esse terrorismo a gente... É isso que eu queria saber. Vamos fazer esse terrorismo. Foi direto e reto, era isso que eu queria saber. Que você gosta... E o Doritos Você gosta de Coca Zero? Nossa, padre, não me fala isso, pelo amor de Deus. Mas Coca Zero é horrível. É delicioso. É melhor que a Coca... Não é? Regular. É viciante. Você toma aquele negócio, você quer tomar outro, aí você quer tomar outro. Tá vendo? Saco de Tem Doritos. coisa errada. Nossa, com saco de Doritos. Tá, com saco de Doritos. Nossa Senhora.
Pronto, aí ela vai te usar pra fazer as coisas. Mas e se eu tomar a Coca Zero comendo um brócolis com batata? Menos mal. Ok. Como baçado de batata aqui? Não, batata de verdade, brócolis com batata e Coca Zero. Então eu faço isso mesmo à noite. Faz? É? A própria Nutri falou, porque como eu gosto de doce, ela falou, faz isso que vai matar um pouco da sua vontade. Aí você toma Coca Zero. Tomo à noite. Ela liberou. Liberou, então você liberou. Não, você tá com um corpo bom, tá? Não tá, né? Tá assim, olha aí. Vamos lá, nós temos... Muito interessante. Eu gostei do seguinte, esse terrorismo a gente faz. Esse a gente faz. Pode fazer. O outro não. Doutores da Alegria, a importância da humanização da medicina. Professor, você já fez parte do Doutores da Alegria? Eu já trabalhei na Unilever. Quando eu saí da Unilever, eu comecei a trabalhar. Precisava mudar de vida e comecei a trabalhar com os Doutores da Alegria. E aí eu comecei trabalhar nessa fronteira da saúde, com a psicologia, com a arte, né? E o que de fato eles fazem e fizeram muito e ainda fazem, né? É poder permitir com que a criança comece a desejar aquele espaço hospitalar, que é o lugar mais hostil do mundo, que a gente fala, o último lugar que a gente imagina que pode ser acolhedor para uma criança é um hospital. E fazer com que a criança deseje estar lá é a grande arte, né? De você conseguir encontrar um hospital invisível, transmutar o hospital e fazer com que a criança ali passe a desejar aquilo. Isso eu acho mágico, Interessante. Né? Mas a partir daí eu comecei a dar aula em faculdade de medicina, né? Eu dou aula de filosofia para futuros médicos. Eu acho que esse que é o ponto. Isso é interessante. Porque eu acho que quando a gente vai dar aula de filosofia para futuros médicos, a gente está pondo em xeque o sentido que, como a gente estava falando, a maneira como um médico lida com a dor, por exemplo. Será que tudo tem que ser medicamentalizado? Será que tudo tem um nome? E é isso que é o tempo de hoje, né? Ninguém escaparia daqui de um espectro. Todo mundo aqui seria um TDAH, teria uma... Alguma coisa. E a gente não pode sentir nada, porque já tem um nome, aquilo que você sente, já tem uma contrapartida medicamentosa para atender teu desconforto, né? E eu acho que tem essa coisa da gente ampliar a escuta para o outro, fazer do encontro médico-paciente um encontro que o outro saia transformado, saia maior e não afunde o outro, né? Para que a gente possa pensar o que é saúde, o que é normalidade, o que é doença mesmo. E, ao mesmo tempo, pensar o poder do médico hoje, né? No sentido de que... Porque a medicina pode ser um braço da polícia. Né? Ela vai e te anestesia, te impede de sentir a vida. Hoje, como a gente está falando de sofrer, pode ser uma potência de sentir, né? Não é um indício de que você tá padecendo carecendo de alguma coisa. Pelo contrário, talvez você esteja mais vivo do que ninguém pelo fato de sofrer. É verdade, Você não está narcotizado. Então, eu acho que é nesse sentido que é interessante esse trabalho com a medicina, para poder fazer com que os médicos tenham uma outra concepção de vida que não se reduz só ao biológico, né? Que tem outras coisas que estão envolvidas numa saúde. Muito interessante. Ó, Doutores da Alegria, é engraçado, eu lembro quando começou, porque começou em 91, uma coisa assim. E o Wellington, que foi o fundador, ele deu uma entrevista aqui na Rede Vida, foi uma das primeiras entrevistas do Wellington, na Rede Vida, e eu estava participando da entrevista com o Wellington. Essa entrevista aconteceu já em 95 na Rede Vida, mas Doutores da Alegria tinha 3 anos de coisa. Muito interessante. Hoje é uma... Né? Ó, Tânia Alice falou, por que produto zero é mais doce que o normal? Como é que é? Por que o produto zero é mais doce? Então, o sabor é mais doce do que o normal. Não escutei. Por que o produto zero é mais doce do que o normal? Por causa do adoçante. Coloca, né, limpa o ouvido, doutora Mariana. Não, é por conta do adoçante. Do adoçante ele é mais doce, ele é mais doce. Sucralose, né? Por isso a Coca Zero, nossa senhora, gente, não. Não gosta? Nem eu, doutor. Terrorismo! Não é bom. Como a harmonização orofacial pode tratar a assimetria de uma hemifase? Jesus amado! Assimetria de uma hemifase, o que é isso? Assimetria? Todos nós somos assimétricos. Você me falou mais vezes isso. Exatamente. Que a gente não é, se pegar uma parte e juntar a outra, fica feio, né? Exatamente. Porém, existem algumas pessoas que têm assimetrias maiores. Ah, tá. Acredito que o Thales já trouxe um tema também sobre paralisia facial. Sim, já falamos, é verdade. E são pessoas que têm assimetrias bem
definidas. Bem definidas na face. E isso, muitas vezes, Mas influencia na expressão, E é problema? Algum problema, alguma coisa? Ou nasceu assim? Às vezes ela pode vir por causa de devido uma a alguma paralisia, uma coisa assim. algum AVC, por exemplo, ou uma paralisia de Bell, então pode ter de origem viral, bacteriana. Sim. Então, a paralisia ela pode surgir e torna a pessoa com uma face assimétrica. E muitas vezes essa pessoa, ela já não vai mais se portar diante de outras pessoas bem. Ela vai se sentir acuada muitas vezes. Eu tenho pacientes que sofrem com paralisia facial, inclusive uma prima minha, e ela é terapeuta ocupacional. Nossa, mãe. E ela teve paralisia facial depois de fazer uma cirurgia de retirada de um tumor. Mas dá para, com a harmonização, corrigir um pouco? Depois que ela começou a fazer os tratamentos, como terapeuta ocupacional, ela parou de atender, porque ela tratava de crianças com autismo, de crianças que tinham como que fala? Uma condição que ela não conseguia se expressar. E como minha prima tinha paralisia, as crianças imitavam ela. Ah, entendi. Aí ela já não queria mais atender. É verdade. Isso começou a influenciar muito com relação a como ela se portava diante dos familiares, de outras pessoas. E foi quando a gente começou a fazer o tratamento que a gente começou a ganhar uma simetria, um equilíbrio da face, porque com a harmonização a gente não precisa buscar a completa simetria. Nem existe não precisa deixar os dois lados iguais. Mas só de encontrar um equilíbrio da expressão como um todo, essa pessoa aumenta a autoestima e ela começa a se portar diante de outras pessoas muito melhor. Com um tratamento simples, que é da harmonização, você pode... Porque a gente fala de harmonização, parece só estético. Não é só estético. Não, não é só estético. Não é só estético. Eu falo, não é somente tratar uma ruga, é tratar uma pessoa como um todo. É verdade. É entender aquilo que está por trás dessa pessoa. Então, não é só uma assimetria, é a autoestima que está em jogo e como ela vai se portar diante do mundo. Então, a gente pode fazer tratamentos com preenchimento facial, com toxina botulínica, que é o famoso Botox, com fios. Então, é uma junção de técnicas que a gente pode individualizar para cada pessoa. E essa pessoa ter uma autoestima e a sua expressão devolvida diante de outras. Então, é tratar o ser humano como um todo. Eu fui lá na Rejuve, padre, só um adendo, e realmente eu percebi assim que antes a Bia, que foi quem me atendeu, ela conversa muito mais para saber o que eu quero como homem, como ser humano, o que a minha reclamação tá me atrapalhando na minha vida, para resolver a reclamação, não assim exatamente físico. O procedimento parece que assim que é o de menos, né? Que é para você resolver uma coisa que vem de você. Eu percebi muito isso quando eu fui lá. Exato. Interessante. Porque é um ser único, né? E cada pessoa tem uma essência, uma naturalidade. Então não é para deixar todo mundo igual. Igual, né? Vamos ver aqui, gente. Muito pior do que o inimigo explícito é um falso amigo. É verdade, Rufus? Eu acho que todo mundo aqui já encontrou uma peste no caminho que você considerou amigo, que você contou coisas e aí você descobriu que ela não era sua amiga. Isso é muito pior... Isso é o falso amigo. O falso amigo. Isso é muito pior, padre, do que você ter um inimigo. Porque se fulano não gosta de você, você sabe que ele não gosta de você. Você vai ficar esperto com ele. Agora, uma pessoa que é sua amiga e você descobre que ela, na verdade, não era sua amiga, mas tem muitos sinais, padre, que fazem a gente... Às vezes a gente vê no dia a dia, mas a gente gosta daquela pessoa e a gente fica protelando esses sinais. Por exemplo... isso é, a pessoa não quer ver, não quer ver, porque você gosta... Ou porque você também tá carente, você tá dependente, né? Por exemplo, se você tem um amigo que você... Tudo que você vai contar pra ele... Hoje eu vou apresentar o programa lá. Mas será que vai ser bom? Aquela pessoa... Hoje eu tô te falando porque eu sou seu amigo. Tô pensando em fazer uma faculdade. Mas será que você consegue terminar? Isso aconteceu esses tempos atrás comigo, que eu tô fazendo faculdade de novo. De psicologia. Aí eu contei pra uma amiga e foi exatamente o comentário que ela fez. Eu acho que você não vai conseguir terminar. Tem que ter muita disciplina, porque eu já fiz uma, né? E aí, tipo, vai ficar de saco cheio? Não, cara, quero chegar até o final. Você já fez o quê? Publicidade e propaganda. Publicidade, nossa, duas faculdades, né?
E aí o falso amigo, em pequenas coisas, você vai percebendo, tem aquele amigo também, que ele tá sempre te desmotivando. E todo mundo tem defeito, menos ele, né? pior que Ai, não anda com ela não, porque ela fala mal de você. Ai, ele é péssimo. Não, eu E pior que esse amigo fica do seu lado o tempo todo, porque ele é amigo. O tempo então ele tá todo. do seu lado, né? O tempo todo. E né? às vezes a gente tá numa carência emocional e- que a gente acha que precisa desse amigo. A última vez, padre, que eu desfiz uma amizade, teve uma amiga que eu amava ela incondicionalmente como mãe. Eu tinha amor de mãe por ela. E aí eu passei por um processo de divórcio onde eu desabafava várias coisas com ela. E depois de um tempo que a coisa já tinha acontecido, eu tinha percebido vários sinais. Ela começou a me tratar diferente. Ela sempre me colocava para baixo. Ela dizia que as coisas não iam dar certo. Mas o que me fez assim abrir o olho foi porque eu ouvi áudios dela contando coisas íntimas para outras pessoas. E nesses áudios ela ainda colocava a opinião dela. Dela. Tipo, não, ele não vai conseguir, ele precisa crescer. Ela falava Tudo que você confiou pra ela. tudo que eu confiei para ela. Nossa, E aí você me mano. pergunta, padre, como eu resolvi? Como você... Ah, Um dia pro outro eu parei de falar com ela. Eu não falou dei pra ela que satisfação, parou? Nada, Só falou assim, ó. Um Ela dia a gente sabe se que é. cruzou na rua e eu atravessei. Foi assim que acabou. Foi assim que acabou. Mas por quê? Mas ela Tava sabe. tava bem resolvido na minha cabeça. Então, Então, quando você tem uma amizade assim, você tem que resolver bem pra você. Porque não adianta. A pessoa que é ruim, ela sabe que é ruim. Você vai lá, você só vai dar atenção pra ela. Você vai falar pra ela, ai, por que você fez isso? Ela vai adorar. Ela vai se sentir o é máximo. verdade. Então, siga seu caminho, vai adiante e tenha em vista que os sinais estão sempre aí. A gente só precisa enxergar. Existe uma expressão latina para isso, diz in silva áspide, ou seja, a serpente, ela se esconde na selva, porque ela se camufla, né? A serpente, ela geralmente é assim. Como é? In silva, na selva, áspide. Silva. Áspide é a serpente. A serpente está na selva, camuflada na selva. Geralmente esses amigos estão camuflados do seu lado, né? Nossa, eu vou chamar essa mulher de Silva. Olha. Padre, eu acho que um grande termômetro pra gente ver se é amizade ou não Ah, é o seguinte: nos momentos difíceis, aquele amigo sempre que tá ali, ele tá até numa posição de superior, porque ele está te vendo num momento difícil, tá lá te Difícil, ajudando. É. Tudo. Agora, quando você tá lá em cima no palco brilhando, esse amigo tá te batendo palma. é verdade. Nossa, eu fiquei até tá vendo? arrepiado É com o que verdade. você falou. Quando você tá na situação de vulnerabilidade, aquele amigo vem e pisa em você. Foi o que verdade. aconteceu comigo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. vendo? Então. Na hora que eu tava ruim, ela pisava em mim. Mas Deixa eu ver aqui, ó. já tinha acontecido antes. Mais uma pergunta. Quais são os alimentos que atrapalham o controle de peso? Eu já respondi que a gente, se quer comer de tudo, tem que comer pouco. Não adianta. Pode comer de tudo, mas né? come pouco. Não adianta comer salada no almoço, comer ovo e mamão de manhã com chia e suco verde e no jantar pedir uma pizza no iFood. Tá me atacando por quê? Ela tá... Com a Coca É a Zero. dieta do Rufus, é a dieta do Rufus. Entendi. Com a Coca Zero, né, Rô? Estão me atacando por quê? E ainda para rebater uma Coca Zero, então. né? Vou me retirar. Então, não existe um alimento específico. Existe, assim, como que está sendo a quantidade e a qualidade e a frequência disso. Isso, é. Eu sou muito a favor da refeição livre na semana. Eu acho que isso faz bem Isso. para a alma. A É. recompensa, né? É. a recompensa é uma coisa perigosa no sentido de, Refeição livre, o que que é? por exemplo, padre, você passa a semana inteira comendo tudo que vem de Deus, da natureza. É. Certo? Você vai lá no final de semana, você pega uma refeição, eu vou pedir meu hambúrguer lá no Cabana, lá ali na Oscar Freire. Ai, é bom demais aquele do Cabanas, é ótimo, né? Oscar Freire, no comecinho do Oscar Freire, ele é muito bom, né? Bom demais. Bom mesmo. Pode. Não tá errado. Eu faço isso, eu faço um negócio de no final de semana eu como mesmo. Pequena extravagância. Então, e dá aquele um prazer de comer. Porque senão- Durante a semana eu não como quase doce nenhum. Comi um candy que ela me deu, que a Laura me deu. O candy eu comi. Aí, doce de coco, bala de coco, que fala bala de coco. Porque se a gente restringir demais, vem a compulsão. Ah, tá vendo? Se fica tudo muito neurótico, comida, aí vem a compulsão. E eu vou te falar, tá, padre? Eu sou médica nutróloga, eu trabalho há 10 anos com isso. O médico e o profissional da saúde que fala que não come um docinho ou que não come um pedacinho de pizza, Gente. tá mentindo. Não tá mentindo, né? E isso é muito verdade, porque eu sou uma bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica há 2 anos e meio. E antes de eu fazer o processo, uma nutricionista falou pra mim pra eu aproveitar, porque depois da cirurgia eu não ia poder comer mais nada.
O meu médico falou, esquece tudo que ela falou. Claro, é. Muda de nutricionista. Muda de nutricionista. Porque ela tá criando um terrorismo em você. Terrorismo. E hoje em dia, como bariátrica, eu como de tudo, mas um pouco. Olha, isso que Toma Coca Zero? Ah lá, ó. Coca Zero. O Coca Zero. Viciada em refrigerante zero. Ó, eu acho interessante, só para terminar, interessante isso, olha, coma, né, pode comer sem culpas, com prazer, com alegria, tá? Coma direitinho, tenha o seu dia de comer o que você quiser e também não precisa ficar com neurose, eu comi um doce, vou engordar, não, pelo amor de Deus, né? Acabou o programa, gente, tava tão bom, olha aí. Vamos ver a música do professor Emílio, vamos ver, vamos olhar. So you think you could tell. Professor Emílio Terron, muito obrigado mesmo. Atenção, eu quero que você siga o professor no Instagram, @Emílio Terron. Emílio Terron. E olha aqui, ó, o livro de poesia maravilhoso aqui, Queda que Dá, aqui, ó, tá bom? Obrigado, professor. Rufus Júnior, não demore muito a voltar. Obrigado. Atenção para o Instagram do Rufus. @Rufus Júnior. No canal do Rufus, @Rufus Júnior. Yes! E para você entrar em contato, mandar um e-mail, para você participar do programa dele lá, amigasdorufus@gmail.com. Muito obrigado, padre. É sempre um prazer. Eu vou entrar em contato e vou contar meus causos. Promessa é dívida. Quero ver. Doutora Mariana Piazentin, muito obrigado. Obrigado mesmo. Atenção, olha, ó. No Instagram da doutora, @doutora.mariana Piazentin. E no Instagram da clínica, @clínica Rejuve. Exato. Olha, Rejuve, gente. Vai lá. E também a doutora Mariana Brito, muito obrigado, nossa médica nutróloga. No Instagram, você, olha, eu quero uma médica assim, que não me bota terrorismo, não fica deixa a gente comer o que quiser, é uma beleza, nem tudo, né? Mais ou menos. @doutora Mariana Brito, @doutora Mariana Brito. Obrigado, Exatamente. viu? Eu que agradeço. Obrigado, viu? Aumenta o som, acabou o programa, gente. O doutor Carlos escreveu, equilíbrio. We're just